Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Sou a professora Andresa Xavier, professora do componente de Geografia. Vamos verificar o número da nossa aula. Temos aí aula de número 33, com revisão e avaliação. Então vamos para mais uma revisão de Geografia. Muito bem, então vamos relembrar alguns pontos desta unidade, iniciando sobre as atividades econômicas. Aí nós temos inicialmente algumas atividades, atividade do pau-brasil, a exploração, né, de alguns recursos, como o pau-brasil, café, açúcar, entre outros. Então, nós temos aí em destaque para vocês, pau-brasil, ouro e café. Então, foram algumas das atividades, algumas das riquezas, né, que foram explorados no período colonial, né, quando os colonizadores chegaram aqui no território brasileiro. Então, a história econômica do nosso país, ela vai ser caracterizada por vários ciclos. E aí nós temos o ciclo do pau-brasil, o ciclo do ouro, café, cana-de-açúcar, entre outras atividades econômicas, tá bom? Então, aqui vários produtos, né? E foram cultivados, explorados na atividade do extrativismo, entre outras atividades econômicas. E isso acabou impulsionando a economia. E dependendo do ciclo, né, do produto, e isso em diversos momentos aí no nosso país. Então, tivemos, né, vários ciclos, várias atividades econômicas e foi impulsionando a economia ao longo dos anos, até a gente ter ali o momento também da industrialização do Brasil. Temos também que desde a chegada dos portugueses, né, dos colonizadores, em 1500, o país aí presenciou, testemunhou vários ciclos econômicos, né? Então aqui a gente tem o que nós denominamos de sucessão de ciclos econômicos. E cada um deles, como eu falei, centrado em alguma atividade econômica, né? Em uma determinada época, como nós classificamos aí para vocês, uma das principais, pau-brasil, os ciclos, né, do ouro, do café, entre outras atividades econômicas, onde a gente vai observar essa sucessão de atividades e também impulsionando a economia do nosso país. E aí nós temos que esses ciclos, eles incluem o ciclo do pau-brasil, da cana-de-açúcar, né? Aqui nós temos alguns outros destaques, além do nosso título, temos também a cana-de-açúcar, as atividades aí do ouro, temos o destaque também para o algodão, café e também da borracha. E aí na imagem, para destacar para vocês, né, algumas dessas atividades, alguns desses ciclos, desses produtos que foram cultivados, que foram explorados durante esses períodos, que marcou aí a chegada dos colonizadores no país. E aí nós temos em destaque para vocês, nós vamos relembrar um pouco do pau-brasil, tá bom? Até o início do século XVI, né, nós tínhamos a atividade do pau-brasil bastante abundante, principalmente, gente, falando em regiões do que a gente tem hoje do Brasil, principalmente no Nordeste do Brasil, tá bom? Então, vamos fixar aí essas informações, porque a gente tem aqui a localização da Mata Atlântica, e a gente sabe que a Mata Atlântica ela se estende ali ao longo do litoral brasileiro, né? Dessa faixa litorânea do Brasil. Mas quando a gente fala sobre a região, a exploração do pau-brasil, ele não foi em todo o território brasileiro, tá bom? Se estende aí nessa faixa litorânea, né, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, aqui onde nós vamos encontrar a presença da Mata Atlântica, mas nós temos ali a concentração dessa atividade, falando em regiões do Brasil. A exploração do pau-brasil, ela vai se dar ali no Nordeste do Brasil, tá bom? Então, aí apenas para a gente compreender um pouco com relação à localização. A gente vai ter também a exploração em outras regiões, mas inicialmente no Nordeste brasileiro. Vamos observar agora o mapa Economia do século XVI, e aí nós temos algumas atividades, né, durante esse período e também todo esse litoral aqui
mostrando para vocês as principais capitais, as principais cidades, tá bom? E aí nós temos as atividades. Inicialmente nós temos a área de ocorrência do pau-brasil, como vocês podem observar, né, aí a atividade ao longo do litoral, e aí nós temos como consequência, né, a questão do desmatamento, a questão da fauna, da flora, muitas espécies ali que acabaram entrando em extinção devido a esta atividade econômica do pau-brasil. Além disso, nós temos também em algumas áreas ali mais ali ao nordeste, né, a atividade da pecuária durante o século XVI e também a atividade da cana-de-açúcar. Como vocês podem observar, esses pontos aí em destaque que estão em amarelo, nós temos essas atividades ocorrendo aí nessa faixa litorânea do Brasil. E aí logo depois, essas atividades elas vão se expandir para o interior do nosso país, né, como a atividade da pecuária, da borracha, entre outras atividades econômicas, tá bom? Vamos agora falar sobre a mineração. Aí nós temos a mineração no século XVII e século XVIII. A atividade mineradora, ela favoreceu aí a ocupação do interior no Brasil, né? Como eu falei para vocês, essas atividades que antes estavam centradas ali no litoral, aí nós temos outras atividades econômicas, como a mineração, né? Indo em direção ao interior do Brasil, especialmente aqui em duas regiões, na região sudeste e região centro-oeste, né? Então a gente tem aquela desconcentração das atividades econômicas que antes estavam ali inicialmente no nordeste do Brasil, né? Depois estendendo-se ali pela faixa litorânea brasileira. E aí depois a gente tem as atividades da mineração e também da pecuária, da agricultura para o interior do continente. A mão de obra utilizada aí durante essa atividade, né, assim como as outras também que a gente vai observar, é a mão de obra escrava, né, inicialmente aí na exploração do pau-brasil, entre outras atividades a gente tem a mão de obra indígena, que também foi ali explorada, né, toneladas de ouro também foram enviadas para Portugal, né, para a colônia, sustentando aí a economia da metrópole, tá bom? Então era enviada ali para a metrópole e essas riquezas ficavam por lá, né? E aqui eram exploradas a mão de obra e também os recursos da natureza. Então, o que era explorado aqui era enviado para a metrópole, no caso, para Portugal, certo? No entanto, aí nós vamos observar altas cobranças de impostos, né, sobre a mineração, e isso acabou ali gerando um descontentamento entre os colonos, né? Então outras atividades passam a tomar conta também aí da economia do país. Então a atividade mineradora ela vai desempenhar, né, um papel importante para a formação do nosso país, contribuindo também para o estabelecimento. Aqui nós temos a formação, né, do território brasileiro, e aí nós temos o estabelecimento de vilas, de cidades, né, o processo de urbanização ali acontecendo lentamente, mas já surgindo aí novas cidades, novas vilas, o desenvolvimento também da infraestrutura e a consolidação da presença portuguesa no interior do país, porque essas atividades elas estão indo em direção ao interior aí do nosso país, né? Ela não vai se concentrar apenas naquela faixa litorânea do Brasil. Vamos observar agora o mapa economia do século XVIII, né? Nós vimos ali o século XVI naquele mapinha, e aí nós temos agora o século XVIII. E aí, olha, observem que as atividades que antes nós tínhamos, cana-de-açúcar, pau-brasil, as atividades da pecuária apenas no litoral, agora observem que ela já está na maior parte aí do território brasileiro, né? Que é na parte interior, como aqui, por exemplo, as drogas de sertão, né, na nossa região do sertão, desculpa, drogas do sertão na nossa região, as atividades também aí do algodão, cana-de-açúcar, atividades da pecuária, mineração, e na infraestrutura, né, a gente observa as vias de transporte surgindo, as rodovias, ferrovias durante esse período, durante o século XVIII, que vai marcar aí esse cenário econômico do país. Temos o cultivo do café também, vamos relembrar aí alguns pontos que nós vimos durante esta unidade.
durante o século XIX, tá bom? Então saímos ali do 16, do 18 e agora chegamos no século 19. E aí nós temos o cultivo do café se destacando nesse período, né? Ou o ciclo do café durante o século 19. Que vai contribuir muito também para a urbanização, a economia, a formação do território brasileiro. A gente fala, gente, sobre toda essa questão histórica, sobre a economia, sobre a chegada dos europeus aqui para o nosso país, porque a gente precisa entender essa parte para a gente compreender ali e chegar na formação territorial do país que a gente tem atualmente. Então, nesses impactos, a gente vai observar os impactos sociais, os impactos econômicos, e aí a gente vai pontuando. Nos econômicos, nós temos que a riqueza, né, era voltada para a elite agrária, para as pessoas que tinham ali um maior poder econômico, tá bom? A modernização também da infraestrutura, que a gente vai observar com esse ciclo do café, né, na economia do país, aqui com o surgimento de portos, também de ferrovias, a integração também do Brasil ao mercado internacional, porque o café que era cultivado durante esse período, ele era voltado ao mercado externo, tá bom? Então, era exportado. Então, a gente tem aqui também essa integração do Brasil ao mercado internacional. Aqui nos sociais a gente observa o crescimento das cidades, né, quanto à infraestrutura, a urbanização, o surgimento também aqui da classe média urbana e a imigração. Então a gente vai observar também esses fluxos migratórios e a formação da sociedade brasileira, né? Então a gente tem outras atividades voltando aí para o interior do continente, se expandindo, né, para outros territórios, e aí a gente tem alguns desses impactos, né? Os impactos econômicos, os sociais, e temos também os ambientais. Vamos observar. Aí nós falamos do desmatamento para a expansão das lavouras do café e também a degradação do solo, né? Então, no impacto ambiental, nós temos aqui esses dois principais. O solo, onde ele vai ficar desgastado, a atividade aí até então era atividade de monocultura, né? Era cultivado apenas um único item, então isso acaba degradando o solo, aquele solo ele vai perder ali os nutrientes. E também, como um impacto ambiental, nós temos o desmatamento, né? Então, a vegetação nativa ela era retirada para o cultivo do café, né? Para a criação ali das lavouras, certo? Agora, saindo aí do setor primário da economia, vamos falar sobre as indústrias, né? O setor secundário. Nós falamos sobre o processo de industrialização do Brasil, falamos que esse processo de industrialização ele foi um processo tardio, né? A concentração dessas indústrias elas estavam ali voltadas na região sudeste, mas também falamos sobre a industrialização da nossa região. E aí nós temos a Zona Franca de Manaus. Aí nós vamos falar sobre ela, que foi instituída no ano de 1957, durante o governo de Juscelino Kubitschek, ou governo JK, pela lei de número 3.173. E o estabelecimento, aí na imagem, voltando, né, nós temos o governo, o JK, o Juscelino Kubitschek, mostrando aí para vocês que o estabelecimento prático ocorreu durante o período da ditadura militar, né? Então nós temos ali a lei pelo Juscelino Kubitschek, pelo governo do JK, do Juscelino Kubitschek, e o estabelecimento prático vai ocorrer durante o período militar, onde eles colocavam aí que nós precisávamos ocupar a Amazônia Ocidental, e aí para garantir assim a soberania nacional, né, o lema do governo, nós tínhamos aqui integrar para não entregar, né? Quase um trava-línguas aí. E aí nós temos essas características do governo JK com relação à industrialização, né? E a ocupação também, o povoamento, né, dessa região amazônica. E aí nós temos a política de incentivos fiscais que nós observamos aí durante esta unidade, também falamos sobre as críticas que surgiram, né, com relação a esses incentivos fiscais fornecidos às indústrias que se instalam, né,
no polo industrial de Manaus, que faz parte da Zona Franca. Principalmente com relação aqui aos custos e gastos que vão ficar com o poder público, tá bom? De acordo com esses benefícios, esses incentivos fiscais que são ofertados, né? Entre outras críticas também que surgiram com relação à questão da logística, né? De como é que seria feito, devido ali à distância, entre outras situações. E aí nós temos o polo industrial de Manaus, que possui um dos mais modernos aparatos tecnológicos, né? Nós temos aí várias linhas produtivas, vários itens que são produzidos, que são fabricados. Aí ao lado nós temos a logo, né? Produzido no polo industrial de Manaus. Tenho certeza que você tem aí algum eletrodoméstico, algo que foi fabricado que tem esta logo. Conheça a Amazônia, que indica, né, que foi produzido aqui. E aí nós temos aqui os destaques para eletrodomésticos, veículos, produtos também da informática, entre outras indústrias, né, que estão inseridos no polo industrial de Manaus. E aí nós temos as ofertas geradas, né, com a Zona Franca de Manaus, e aí nós podemos situar algumas. Com a criação, com o surgimento e também a evolução da Zona Franca de Manaus, ocorreu aí a ampla geração de empregos, né? Então, aqui é uma característica desse momento, né, da região, além de ter também uma grande concentração populacional que vai ficar concentrada onde, gente? Vai ficar concentrada na capital, tá bom? Em Manaus. E aí nós vamos observar também os fluxos migratórios que vão surgir durante esse período, né? A população se deslocando para Manaus, vindo também de outros estados, né, do Brasil, da região norte também, em busca de melhores condições de vida, em busca de emprego. E aí nós temos os desafios do polo industrial de Manaus e quais são, né? Aqui nós podemos falar a questão da diversificação da produção de produtos, né? Diversificar mais produtos, produzir entre outros produtos no polo industrial de Manaus ou no PIM. A questão também do barateamento, né, por conta da logística, da distância com relação ao custo dos transportes, seria um deles. O terceiro aqui que eu marquei foi a implantação de medidas de exploração sustentável, né? Aliar ali o desenvolvimento, a exploração dos recursos da natureza com o desenvolvimento sustentável. Então, implantar essas medidas de exploração sustentável. Aqui também, olha, nós temos os investimentos em biotecnologia, seria um outro desafio, além de mais outros que nós vamos observar. Aí nós temos a logística, né? Vamos observar que precisa articular-se em termos de logística, inclusive quando a gente falou ali sobre o custo, né, dos produtos com relação ao transporte. Aqui também falamos da infraestrutura, seria aqui um outro desafio. E também facilitar o escoamento da produção, né, do que vai ser produzido aqui em direção aos portos e outras localidades, né? Investir mais na infraestrutura dos portos, entre outros desafios. A gente pontuou aí apenas os principais, né, com relação aos desafios enfrentados, a serem enfrentados pelo polo industrial de Manaus. Falamos também sobre o eixo de circulação de mercadorias, né? Nós pontuamos todas as regiões, a região norte, a região nordeste, a região sul, a região sudeste e a região centro-oeste. Então vamos relembrar um pouco aqui sobre a região norte, sobre esses eixos, né, de circulação de mercadorias. Aí no mapa nós temos em destaque a região norte para vocês. E aí a gente dá o destaque, né? Falamos sobre os rios por conta da bacia hidrográfica presente na região, né? A maior bacia hidrográfica do mundo, a bacia hidrográfica amazônica, onde nós temos aí o principal meio de transporte, né? Com destaque para o rio Amazonas e os seus afluentes, né? Onde nós vamos utilizar
como as nossas vias de transporte e o escoamento dessas mercadorias, o transporte também das pessoas de um lugar para o outro, utilizando essa principal via. E aí nós temos as barcas, né, que são barcos menores, navios, balsas, que vão escoar diversos produtos, que vão sair aí também de diversas regiões, de vários municípios, né, várias cidades da região norte. Aí pontuamos os minérios, aqui madeira, grãos também na atividade ainda do setor primário, que vão ser utilizados aí pela indústria alimentícia, a indústria siderúrgica, entre outros tipos de indústrias, tá bom? Então a gente tem essa matéria-prima que vai ser retirada, né, e utilizada pela indústria. Nós temos os principais desafios aí, nós pontuamos a questão da infraestrutura portuária fluvial, né, que é bastante precária. Então fazer maiores investimentos, investir nos portos, é justamente para ter um escoamento melhor, né, dessas mercadorias para outras regiões. Aqui também com relação à dragagem, principalmente durante a vazante dos rios, né, durante a seca ali dos rios, onde eles acabam ficando inviável para a navegação, né? Então cavar, retirar ali os sedimentos, fazer com que eles se tornem um pouco mais navegáveis. Nós temos também as rodovias, aí nós pontuamos, né, a BR-174, onde vai interligar aí Manaus a outros estados, ela é a principal rodovia. Outras rodovias também que a gente pontuou, né, rodovias, além das rodovias estaduais, nós temos a BR-316, a 010, a 230, entre outras rodovias estaduais que também vão ser necessárias aí para o escoamento de mercadorias. Quando a gente fala do escoamento dessas mercadorias, a gente não está falando apenas das grandes indústrias que vão utilizar esses recursos, mas também voltada para o mercado regional, né? Nós temos ali as frutas, legumes que são praticados ali na atividade da agricultura e que vão ser comercializados aí com outras regiões. E aí nós temos os caminhões, as carretas que vão ser utilizadas para escoar, né, esses produtos agrícolas, esses produtos que vão ser cultivados aí na atividade da agricultura. Temos também os pecuários e os industrializados, né? Os principais desafios aqui que nós falamos das rodovias na região norte, nós temos a precariedade das rodovias, tanto as federais quanto as estaduais, né? Então precisa ser feito ali obras para melhorar a infraestrutura, a questão também da sinalização, né? A necessidade de investimentos também em manutenção. Não basta você apenas colocar ali, construir a rodovia, entregar ela ali para a população e a população ficar utilizando, mas é necessário também ser feita a manutenção, né? Colocar a sinalização, se a placa ali caiu, que é justamente nessa manutenção também a estrada está com muitos buracos, então fazer a manutenção aí, principalmente no período das chuvas, né? Onde acabam se intensificando alguns problemas. Então essa foi a nossa revisão e até uma próxima.